Começa agora o EG em Sintonia. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo nosso YouTube e pelo nosso site ueg.br/rádio. Eu sou Bruno Miranda e vou com você até às 15 horas hoje, conversando com vários convidados importantes hoje. Falaremos sobre um filme Novo Horizonte com o cineasta Tiago, nosso egresso aqui do curso do EG Laranjeiras. Também falaremos com o Aleph Souza, nosso coordenador de cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade, especificamente sobre os nossos jogos universitários. E no último bloco nós receberemos 3 professoras que estão desenvolvendo uma pesquisa muito importante dentro da universidade. A Arnica como uma solução inovadora contra as superbactérias. Então hoje nós teremos 3 blocos muito bons, muito importantes, que a gente vai conversar aqui no nosso UEG em Sintonia. Está no ar pela Rádio UEG Educativa, UEG em Sintonia. E agora no nosso primeiro bloco nós vamos falar com o Tiago Vieira, que é egresso do nosso curso de cinema e está lançando o seu curta-metragem Novo Horizonte. Tiago foi aluno aqui em 2007, né? Ele acumula algumas indicações sobre filmes que ele fez em festivais pelo mundo, incluindo o Festival de Gramado e o BAFTA Qualifying Astérica. Eu não sei se a pronúncia é essa correta, depois o Thiago me corrige, né? Porque... Astética. E Thiago, ele é o nome por trás de alguns filmes como Sinal e Quando Parei de Me Preocupar com Canalhas. Esse filme recheado de estrelas, né? E ele volta agora aos festivais com o curta Novo Horizonte, selecionado agora para o Festival Internacional do Rio de Janeiro, né, de curtas do Rio de Janeiro, um dos festivais mais importantes do país e internacionalmente conhecido, né? E esse filme contou com o apoio da Universidade Estadual de Goiás, através do CriaLab UEG. E, Thiago, seja muito bem-vindo à sua casa, né? Assim, o lugar que você estudou mudou um pouco, né, desde quando você saiu daqui, mas seja muito bem-vindo. Será muito bom conversar com você sobre esse filme. Obrigado pelo convite. Não precisa ficar tão próximo, né, do microfone. Acho que tá ok para vocês? Mais um pouquinho. Pois é, voltando aqui, na verdade, eu estudei de 18 a 23 aqui. Eu vim estudar, vim fazer o curso mais tarde, na verdade. Em 2007 foi uma outra universidade que eu estudei. Ah, sim, perdão. Imagina. Meu roteiro aqui 2007, mas anotei errado aqui. Tiago, então assim, vamos conversar sobre o seu filme, né, Novo Horizonte. Apesar de sua trajetória aqui, vamos falar agora do que está em voga. Vamos explicar para o nosso... A gente conversou um pouquinho off, mas explicar um pouco para o nosso ouvinte, para quem está nos vendo no YouTube, do que se trata esse filme, a temática desse filme, desse curta que você apresenta no Festival do Rio de Janeiro. Curiosamente, esse filme nasceu enquanto eu cursava aqui. Ele está muito vinculado com a UEG, porque o filme que vai ser lançado agora, ele é o resultado ele partiu de um protótipo que a gente fez que eu fiz enquanto aluno aqui, né? Eu já tinha feito o Novo Horizonte numa disciplina aqui da UEG, né? Não esse mesmo filme, né? Um filme muito mais amador, né? Feito com celular e tal. Então, nesse encontro meu com um aluno daqui, um colega daqui, que é o Vitor, que é o protagonista do filme, eu percebia coisas muito interessantes que eu via. Ele é surdo, né? Então, primeiro uma coisa que me chamou a atenção foi o isolamento dele aqui dentro da faculdade. Eu me identifiquei com isso, porque eu também me sentia razoavelmente isolado
por ser um aluno que estava um pouco mais velho do que a maioria, né? Eu comecei a cursar com 38 anos, a maioria tinha em torno de 20 e pouco, tinha até menor de idade. Então eu fiquei meio de tiozão, assim, meio jogado para escanteio. E eu percebi que o Vitor também ficava, né? Por conta da condição dele, muito provavelmente. E tinha algumas outras pessoas que também viviam essa mesma situação. Outra era a nossa atriz, a Valdedi, que também fez o papel de mãe do Vitor no filme. E ali no curso, se você quiser ir me interrompendo, porque eu sou... Não, pode ficar à vontade. Sou bom de... Eu estou anotando aqui agora e eu te interrompo. E aqui Fica à no vontade. curso, a gente juntou para fazer esse protótipo, que fizemos esse exercício de curta-metragem, que já era o Novo Horizonte, já tinha um pouco esse direcionamento, né? Escrevi o roteiro, o Vitor atuando como protagonista, e terminei, fizemos o exercício, o trabalho foi feito, e ficou com essa ideia, poxa, esse filme poderia ser melhor produzido, né? Podia ter uma estrutura, com uma câmera decente e tal. E quando eu saí do curso, apareceu a oportunidade aí da Lei Paulo Gustavo, se não me engano foi lançado em 2023, a Paulo Gustavo. Aí eu peguei o projeto que já existia, melhorei ele, acrescentei o roteiro cresceu um pouco mais, desenvolvi esse projeto e apliquei na lei, né? E por sorte a gente conseguiu ganhar o recurso necessário para fazer um filme aí de fato com uma equipe profissional, contratando técnicos experientes, inclusive o nosso colega aqui, o Fábio, no som. E aí, enfim, aí o Vitor veio com outras ideias. Ele chegou para mim e perguntou, já no momento que a gente foi fazer o filme, para minha namorada, porque a namorada dele não participou do primeiro filme, né, daqui da UEG. Aí ele perguntou, minha namorada pode participar? E eu pensei assim, não, vou criar uma cena aqui que eu acho que, inclusive, acho que vai ser muito bom, porque acho que vai ser um momento introspectivo ali, de conexão dele, de desabafo dele. E aí foi perfeito essa entrada da namorada dele, então, enfim, resumidamente, aí foi a partir daí que surgiu, né, essa história. Só para fechar aqui o pacote, muito conectada com aquilo que o Vitor né, que é aquela coisa de ser skatista, de gostar de dançar, mesmo sendo surdo, né, que é uma coisa inusitada, e uma questão minha individual, né, que essa questão paterna e tal, a gente juntou as nossas histórias assim, e dali saiu uma narrativa. E anotei aqui que você apontou, né, algumas pessoas da própria universidade aqui, egressos, né, que participaram tanto compondo o elenco como na técnica, né? Então, assim, só reforçando o papel da universidade, da UEG especificamente, no audiovisual goiano, né? Então, através disso, vocês conseguiram montar um set profissional tanto com atores quanto com técnicos, né, de qualidade e trabalhar esse filme que eu tive a oportunidade de ver, né, antes de... O Thiago nos mandou o filme antes para a gente assistir. Excelente o filme. Tecnicamente, até fiz alguns apontamentos aqui sobre o filme. Não sou especialista em cinema, mas gostei muito, tanto da história quanto da técnica desenvolvida no filme. Thiago, então você já falou que teve o apoio, né, da Lei Paulo Gustavo. Nesse mundo da arte, especificamente, agora a gente está com a Lei Aldir Blanc aí aberta, né, pela Prefeitura de Goiânia, tanto pela Prefeitura quanto pelo Estado. Qual o importante esses incentivos para o mundo da arte, especificamente para o mundo do cinema? Total, absoluto. Primeiro que ele, né, falando a linguagem comercial, que é sempre quando essa discussão vem à tona, reclamações contrárias a esse tipo de incentivo, vem tentando embasar em cima de uma questão comercial. Então, em primeiro lugar, porque a arte, ela movimenta a nossa economia, né? Aqui, a gente fez o nosso filme no Vera Cruz, né, que é uma região periférica aqui de Goiânia. A gente movimentou uma coisa muito grande no Vera Cruz, né? Tinha uma equipe enorme de muitos profissionais lá da região, né, sem falar de serviços como de alimentação, de transporte, de diversas coisas. Então, esse investimento ele não é um dinheiro
jogado pelo ralo, né, para incentivar a artistinha que está aí, entre aspas, vagabundeando. Assim, isso é uma coisa que faz parte da nossa economia de forma muito importante. Então, é fundamental que se tenha um olhar, né, o governo do estado tenha, e a prefeitura, o governo federal, né, que tenha um olhar voltado para isso, da importância que é, por exemplo, nosso filme ele vai nos representar, vai representar o EG em peso, a equipe e o Estado, num festival importantíssimo, que é esse Festival de Curtas do Rio. Então, isso é um investimento. Então, se a gente olhar por esse olhar, né, deixando um pouco a questão artística, cultural de lado, que é extremamente importante, se não mais, mas eu acho que esse é o foco que precisa ser discutido, acima de tudo aqui. É importante as leis de incentivo, né? Não só as leis, né? Os empresários, a sociedade entender que a arte é importante para a sociedade e movimenta, né? Então, assim, eu tenho certeza que os moradores do Vera Cruz que acompanharam ali as gravações, que teve muito momento de externas, né? Entenderam e ficaram, digamos, encantados com o processo de gravação, né? Que às vezes as pessoas veem um filme pronto, mas não entende toda a dinâmica por trás, aquela equipe grande, como você falou, né? A estrutura de alimentação, de transporte, e tudo isso traz retorno financeiro ali para a região. Com certeza uma tia vendeu mais marmitex ali no dia, outro vendeu mais refrigerante e circulou, né, o posto de gasolina e tal. Tudo isso movimenta o local. Mas vamos falar um pouco sobre o Festival do Rio, que para qual seu filme foi selecionado. O que impacta essa seleção na divulgação do filme em si? O filme ganha mais espaço na mídia, o filme ele ganha mais inserção no mercado. Como essa seleção traz benefícios para o seu filme especificamente? A estreia de um filme no festival é o pontapé inicial, né? É onde ele nasce, digamos assim, esse trabalho que começou lá em 2023 e tal, 2024. Então, ele vai nascer agora no dia 29. Então, e esse festival específico, o Curta Cinema, né, que é o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, ele é um festival de extrema importância no Brasil. Talvez seja, eu não tenho certeza, mas talvez seja o único que qualificador para o Oscar. Claro que é uma realidade muito distante e a gente nem é interessante para o realizador ficar se pautando por isso na hora de fazer os seus projetos, mas isso demonstra a importância que esse evento tem, né? E a partir daí, outros eventos, outros festivais, Brasil afora, em outros países também começam, esse filme passou ali, então talvez tenha algo interessante a ser visto aqui. Isso começa uma trajetória, uma carreira desse filme que eu espero que dure aí por um período razoável, aí, de uns 2 anos em média. Ótimo. E para você especificamente, vai abrir portas para o filme e também é importante para o cineasta, né? Você chegar como a gente já leu aqui no seu currículo algumas indicações, mais uma indicação dessa gera um peso quando você vai propor um novo filme, vai convidar um elenco, vai buscar uma parceria. Isso é importante, inclusive, para o próprio cineasta, né? Sim, com certeza, porque se o filme ele circula bem, chama a atenção de outras pessoas, não só do público, mas de outros realizadores, outros profissionais do cinema, desperta interesse em atores e atrizes que talvez queiram trabalhar com determinadas pessoas, então isso vai gerando um movimento conjunto, assim, né? Muito positivo. E se isso for bem recebido ainda, né, o filme for bem recebido lá na hora H, na hora da sua exibição, aí é o momento principal, né? Porque você sai dali já com essa situação acontecendo ali em tempo real. Assim. Você citou que o filme foi feito pela foi através da Lei Paulo Gustavo, mas você teve outras parcerias que você queira citar, que foram importantes para você nessa caminhada até a execução desse filme? Sim, a Lei Paulo Gustavo que partiu do governo federal, que tem um apoio do estado de Goiás, né, nesse caso. E aí depois eu tive uma parceria aqui da UEG-TV, um apoio institucional da UEG-TV, através do Marcelo, do Jarléu,
E tem uma cena dentro do filme que é uma reportagem. Foi aí foi a partir daí que surgiu, que me motivou a vir solicitar aqui esse apoio. A gente precisava gravar uma reportagem que fosse exibida dentro do filme. E eu não tinha um estúdio de TV em lugar nenhum, ou ia improvisar isso em algum lugar, então era melhor achar um estúdio de verdade. Aí eu fui falar com o Marcelo, né, havia essa possibilidade, e a gente gravou essa reportagem aqui dentro da UEG-TV, e aí decidiu criar um jornal fictício ali, que chama Jornal UEG. Então, enfim, bom, além da UEG, nesse apoio, teve o Veracult, que é um espaço cultural lá no Veracruz, e o Veracult, o EGTV, que mais, gente? Nossa, eu vou precisar dar uma olhada depois para você, porque eu não estou esquecendo, acho que tem um terceiro que eu não estou lembrando aqui. Mas eu queria falar do Veracult, porque ele foi a nossa base de realização lá no Veracruz. E você estava falando aí agora há pouco, as pessoas lá no Veracruz às vezes ficam impressionadas ali com a equipe de cinema e tal, mas tem uma coisa muito curiosa no Veracruz, sobretudo no entorno ali do Veracult, porque ali é um espaço cultural administrado pelo Rafael Gustavo, pela Patrícia, pela esposa dele, pela irmã, enfim, que já funciona há muitos anos, já realiza o festival Favera há muito tempo. Então, é curioso, quando a gente chegou para filmar lá, as pessoas no entorno, as casas, a vizinhança, já sabe o que está acontecendo. Vai construindo o hábito, né? Eles já sabem como funciona a filmagem, já querem participar com o elenco, já querem. Então já tem um movimento de polo produtor ali naquele canto. Isso foi muito legal, isso foi muito divertido. Então, perceber. Né, já sabe como funciona. Preciso de uma alimentação. Tem fulano ali que providencia alimentação e já sabe como é que é o estilo que a produção precisa para. Então isso foi muito interessante. O que faz a cultura, né? A movimentação cultural ali, que você destacou, né? Ali em torno do Favera, né? Que é um festival importante dentro da cidade de Goiânia. Para quem não conhece, é um festival que acontece lá no Veracruz, né? Festival de cinema. E é importante que a comunidade crie o hábito, né? Crie o hábito de conhecer, de participar, de entender. E aí, quando vocês chegaram lá, a comunidade já tinha esse hábito, né? Então, eu tenho certeza que provavelmente o pessoal do Veracruz tem uma bagagem de cinema muito importante levada por esse espaço, né? Os espaços culturais, né? Com certeza. Os pontos de cultura, não sei se lá é um ponto de cultura. É um ponto de Veracult é um ponto de cultura. É um ponto de cultura, né? Procurem conhecer vocês. A importância dos pontos de cultura e procure um ponto de cultura perto da sua residência, perto no seu bairro. Com certeza tem um ponto de cultura. E eu te perguntei sobre os parceiros, porque é importante a gente reforçar essa questão das parcerias. Falando nisso, eu vou procurar o terceiro aqui enquanto você vai falando, para não falar bobagem. É importante, como a arte é algo que é difícil de fazer e é difícil de você conseguir apoio, é importante você reforçar os parceiros que te apoiam nesse momento, né? Então, por isso que eu fiz questão de que você reforce aqui, né, os parceiros, que você localize aí o próximo parceiro. Pode falar sobre ele também. O terceiro, na verdade, é a Nós Que Tá, que é a produtora do Rafael Gustavo, que também é produtor executivo, né, do filme, né? Nós Que Tá, Veracult e a UEGTV, e a gente tem a distribuição da Tarrafa também, a Tarrafa Produtora, que é uma distribuidora de Recife, e eles entraram nesse processo com a gente recentemente para partir para esse processo de distribuição aí, enfim, através da Ana, uma grande parceira querida, assim. E o filme agora vai dia 29, né? Que você disse que estreia. Dia 29 é a exibição. A exibição lá no Festival Internacional do Rio de Janeiro. E após, quando o público vai poder ver esse filme, onde ele vai poder localizar? Você tem um site, tem um canal, tem um local comercial que será exibido. Você poderia nos dar essa informação? Tem um site que eu estou divulgando coisas. Ali é um site meio que concentra ali todas as informações básicas do filme, né? Que é novohorizonte.viefilmes.com. Depois eu posso passar certinho para vocês esse link.
E ali, na verdade, tem uma playlist que encaminha para o YouTube, e ali eu mostro trailer, mostro coisas de making off, mostro, vou colocar essa entrevista lá também. Enfim, indica rede social, indica um press kit, então é um site mais para concentrar essas informações básicas assim. Ainda não vou disponibilizar o filme nele, porque ele está iniciando a sua carreira de festival agora, então ele vai passar por um período, um percurso de festivais que a gente espera, se tudo correr bem, que dure uma média de Seja 2 longo, anos. né? Mas eventualmente a gente vai fazendo exibições para, né, para amigos, para pessoas próximas, né, pessoas que estão interessadas em assistir o filme. E aí, num segundo momento, depois dessa trajetória de festivais, a gente começa a negociar enfim, a possibilidade de licenciar o filme para alguma TV, algum, sei lá, canal curta, Canal Brasil, canais que podem se interessar por esse tipo de, né? E aí, tendo a sua trajetória anterior de festivais bem sucedida, isso facilita muito essa negociação, né? E aí, no futuro, depois desse momento, é o momento que o filme pode ser liberado aí, está, né? Igual o curto anterior que está liberado aí na internet, qualquer um pode assistir, que passou por todo esse percurso e já está livre aí para todo mundo. Que ótimo. Tiago, a gente tem 20 minutinhos de conversa, já foram uns 20 minutos, mas eu ainda tenho algumas perguntas uma pergunta para você, que é assim, a importância do nosso curso aqui de cinema na sua trajetória, Total. tanto nesse filme, né, assim, você já tinha uma trajetória, né, você já começou numa trajetória e veio fazer cinema aqui com a gente, e qual a importância do curso? O curso agora faz 20 anos esse ano, né? Então a gente está em período de comemoração, então teremos algumas atividades aí durante o ano, né? E qual seria, assim, essa importância para você? Fundamental, fundamental. Quando eu entrei no curso em 2018, eu entrei no curso, eu já era profissional de audiovisual, assim, há mais de uma década. Já tinha DRT de cinema, então, mas eu tinha essa pendência na vida de que eu nunca tinha parado para estudar cinema, e isso eu queria muito. Então, quando eu entrei, me surpreendi por algumas coisas, né? Primeiro, a quantidade de professores reunidos. Claro, a gente está numa universidade pública que às vezes precisa ser melhor estruturada, tá sempre tem essa necessidade dessa manutenção e nem sempre a gente tem aquilo que seria o ideal, mas o que me impressionou fundamentalmente foi assim, uma equipe de professores assim muito engajado, muito envolvidos com uma formação de alto nível, enfim, empenhado a fazer esse curso acontecer há muito tempo. E isso me deixou muito motivado durante toda a minha trajetória no curso. Então, e percebendo ao mesmo tempo das pessoas que saíam daqui, né? As pessoas é o único curso de cinema de Goiânia, um dos poucos que tem em Goiás. Se não me engano, acho que o outro é só o de Goiás Velho, né? Isso. Então, é uma referência. Aqui é a capital, então, e é um curso acessível. Todo lugar que eu vou lá no Veracult ministrar uma oficina lá. Eu fiz um curso aqui no colégio municipal aqui do lado aqui e sempre falando para os alunos, olha, tem um EG ali, o curso de cinema, vocês podem acessar o curso, né? Enfim, as pessoas não entendem muitas vezes que é possível estudar cinema, trabalhar com cinema. Então, eu acho fundamental esse curso, a qualidade dele não deve nada a ninguém, né? E fundamentalmente pelos seus professores engajados e pelo resultado, né? Os alunos que saem daqui seguem as suas carreiras e carreiras bem-sucedidas e tem resultado por aí para todo lado, né? Isso. Tiago, muito obrigado. Você quer dar mais um recado? Quer... Só agradecer ao EG, né, mais uma vez, por ter me recebido mais uma vez, além de ter me recebido como aluno, me recebido aqui nessa condição agora. E ao Marcelo, a todos os professores, ao Jarléo, e quem sabe logo menos a gente consegue fazer uma exibição aqui em Goiânia, e aí a gente volta aqui a convidar todo mundo Convida a gente para participar. A gente divulga aqui, certo? Obrigado, Tiago, pela participação, por levar o nome da universidade, por levar o nome do nosso curso de cinema para os festivais, né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.
Agora a gente vai com a Manu, que está ali no áudio comigo hoje, e a Manu tem notícias do nosso site. É com você, Manu. O que você tem aí para o nosso site hoje? O EG em Sintonia. Boa tarde Bruno, boa tarde Thiago. Boa tarde. Aconteceu ontem, dia 10, o primeiro encontro do projeto Patrimônio Cultural de Jaraguá, realizado pela UNO Jaraguá em parceria com o Museu Histórico Municipal. O evento celebrou os 290 anos do município Lá. Aí. e aconteceu em conjunto com a segunda reunião de arqueologia da cidade. O projeto Patrimônio Cultural de Jaraguá, Goiás, a educação como meio de reconhecimento, valorização e preservação é ligada ao concurso de licenciatura em pedagogia da UNO Jaraguá e aborda conceitos como patrimônio e cultura, material e imaterial, lugar, memória e identidade, situando a diversidade de expressões culturais do município, como as obras arquitetônicas tricentenárias, festas religiosas e manifestações folclóricas. Valeu, Manu, muito obrigado. Essas notícias e muitas outras você acompanha no nosso site ueg.br. Agora a gente vai para o intervalo. Aproveite esse tempo, curta o nosso vídeo, compartilhe, chame os amigos. Nós temos mais 2 entrevistas muito boas daqui a pouco. Voltamos já já. Você ouve o EG em Sintonia.